Quem achou, diga: eu vou morar no céu. Quem não achou, diga: eu vou morar também. João capítulo 3, apenas o verso 2, né? Está escrito assim: e terminada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse. Quero repetir essa palavra. E terminada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Amém? Pode sentar, glorificando, exaltando e adorando a Deus nessa noite, porque Ele é digno de toda honra, Ele é digno de toda glória, Ele é digno de todo louvor. Hoje é culto de jovem, convidado para estarmos aqui, para trazer uma palavra no culto de jovem. E todos nós somos jovens de 0 a 100 anos aqui. E Nicodemos, quando chegou até Jesus, já sendo velho, ele perguntou: mas como que eu vou nascer de novo? E Jesus disse: tem que nascer da água e do Espírito. E todos nós que viemos até o Senhor, nós temos que aprender a gatinhar de novo, nós temos que aprender a alimentar de novo, nós temos que aprender a receber do céu de novo. Então todos nós somos jovens aqui nessa noite, e nós estamos aqui para aprender juntos com o Senhor, porque a palavra liberta, a palavra cura, a palavra transforma, a palavra opera, a palavra ainda faz milagre na terra. Eu não sei se os irmãos entendem, mas o título dessa palavra que o Senhor colocou no meu coração, o obreiro Lucas, foi: cuidado com o que tu tem dado ouvido. Cuidado com o que tem chegado no teu coração. Cuidado como você tem andado por essas ruas aí, andando por esses dias, o que tu tem alimentado dentro do teu coração. É sobre isso que eu quero falar com os irmãos nessa noite. Olhando para essa palavra interessante no livro de João, capítulo 3, o versículo 1, a Bíblia vai dizer que Jesus está realizando a última ceia, e Jesus, sabendo que ele já vai ser entregue na cruz, Jesus ele já sentindo, ele já sabendo que ele vai passar. A Bíblia vai dizer que agora Jesus ele está sentado na mesa com os discípulos, e Judas está presente, e a Bíblia vai dizer que no coração de Judas, o diabo já tinha colocado no coração dele a necessidade de trair, de entregar Jesus. E isso não fez com que Jesus expulsasse Judas da mesa. Isso não fez que Jesus tirasse Judas do convite. Eu já vou entender uma coisa muito interessante, que nem sempre a gente está no ambiente. A gente tem que estar com o coração aquebrantado. Judas está no ambiente que Jesus se encontra. Judas está no ambiente que está 12, que está 11 discípulos. Mas no ambiente que ele se encontra, ele está no ambiente propício para o milagre, porque Jesus está lá. E aonde Jesus chega, o milagre acontece. Aonde Jesus chega, a libertação acontece. Aonde Jesus chega, a alma acontece. Mas porque Judas está numa mesa e o coração dele está contaminado? Porque nós vamos entender que a queda de Judas não é quando Judas dá um beijo e trai Jesus. A queda de Judas é quando Judas deixa entrar dentro do coração dele a necessidade de entregar Jesus. Eu vou entender que a minha queda e a sua queda não é quando nós já estamos com a pedra de crack na boca, não é quando nós já estamos com o pico de cocaína no nariz, não é quando nós já estamos com a latinha de cerveja na mão, não. A nossa queda é diariamente, quando nós estamos dando brecha para Satanás, e nós estamos dando ouvido, e está entrando dentro do meu, dentro do meu coração, e o nosso coração já está contaminado. O meu problema, o seu problema não é quando nós recai. O meu problema, o seu problema não é quando nós desistimos de servir a Cristo. O problema é o nosso dia a dia, o que nós temos alimentado dentro do nosso coração. O problema é o que nós temos alimentado dentro do nosso coração. Porque no livro de Mateus, capítulo 15, vai dizer que o que contamina o homem não é o que entra dentro da boca, não é o que entra dentro do coração, mas é o que sai pela boca. Ali está escrito assim: que o que vai contaminar o homem não é o que está entrando, o que está alimentando, mas é o que está saindo, porque está procedindo do coração dele.
eu vou sair cheio da presença de Deus. Só que eu vim aqui nessa noite para trazer algo para os irmãos nessa noite. Você pode dar um toque no irmão que está do teu lado, já desperta e ajuda o pastor, porque o negócio vai esquentar que hoje eu creio que Deus está na casa, eu creio que Deus quer quebrantar coração aqui hoje, eu creio que Deus quer mudar a história aqui hoje. Talvez você pode ter entrado aqui duvidando, não acreditando no milagre que Jesus quer fazer, mas eu creio que nessa noite você vai sair daqui tendo convicção. Jesus tem na tua vida, dá um toque no irmão que está do teu lado aí, fala para ele entender nessa noite, louvado e engrandecido ao nome de Jesus, dá um toque nele aí, fala para ele assim, o segredo não é estar no mesmo ambiente, fala para ele como profeta, o segredo não é estar no mesmo ambiente, agora ele deu uma palavra para ele, o segredo é ter relacionamento com o Pai. Ele não entendeu. Fala para ele do teu lado aí, fala aí. O segredo nessa noite não é estar aqui dentro da igreja. Fala para ele, o segredo nessa noite não é só por terno e gravata. Fala para ele, o segredo nessa noite não é só andar com a Bíblia embaixo do braço, não. O segredo nessa noite não é só vir à frente para louvar Deus, não. O segredo nessa noite é criar relacionamento com o Pai. Vai dar ouvido para as outras setas que Satanás está lançando. Quem cria relacionamento com o Pai não vai dar brecha, não vai dar lugar, porque ele sabe quem o chamou e quem está com ele. Só que eu e você precisam entender uma coisa. Mateus capítulo 7 também vai dizer para nós assim, ó, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu. Vamos entender que o negócio não é só servir, não é só pregar, não é só louvar, não é só pular, não. O negócio é ter relacionamento com o Pai. E quem entende isso, é Ele dizendo para mim e para você nessa noite, está tendo ambiente, mas venha para ter intimidade comigo. Judas se aproxima de Jesus. Judas se aproxima de Jesus, porque ele está estudando que Jesus tem o reino e Jesus é rei. Judas vem até Jesus, porque ele está observando, ele está assim, se eu estiver do lado dele, e eu for um dos escolhidos, quando ele começar a ser honrado, eu também vou ser honrado. Mas o negócio nem é sempre estar escrito ou escolhido, quer dizer que não vai estar presente em todas as reuniões. Não é porque você é separado e é escolhido, você vai estar em todas as reuniões sendo honrado. Mas vamos ver a vida de Daniel. Glória a Deus. Daniel capítulo 6, os presidentes eram 121, Daniel foi levantado. E entre os 120, entre os 120 teve 3 presidentes. E um dos 3 é Daniel. Só que no livro de Daniel capítulo 6, vai ter uma reunião e Daniel não está presente. Porque ele era escrito, mas ele não estava presente. Porque nem toda reunião é para Daniel participar. Porque tem reunião que não é para levantar. Tem reunião que não é para ajudar. Tem reunião que é para tentar parar o chamado. Tem reunião que é para tentar parar o que Deus tem feito. Tem reunião que é para tentar parar aonde Deus tem trabalhado. Mas Daniel entendeu quem chamou ele. E Daniel, ele vai lá embaixo de um decreto. E ele sabe quem chamou ele. E Daniel, ele embaixo do decreto, ele vai orar por 3 vezes. Daniel vai orar por 3 vezes para Deus livrar ele. Os leões, eu e você, se escuta qualquer tipo de perseguição hoje, em vez de nós orar, nós queremos murmurar. Qualquer coisinha que acontece, em vez de nós orar, nós queremos murmurar. Em vez de nós orar, nós queremos parar. Em vez de nós orar, nós queremos desistir. Mas esquece daquela miséria que Deus nos tirou. Mas esquece como pecador nós chegamos na presença dele. Mas esquece como foi o trabalhar de Deus sobre a nossa vida. Só que Judas se aproxima de Jesus porque ele quer ser o cara. Só que durante a caminhada com Jesus, Judas vai perceber que a honra de Deus não é na terra, é no céu. Liderança para a vida dessa noite é culto de jovem. É culto de jovem para mim e para você
de ser missionário do Senhor. Para mim, para você sair daqui pregando a palavra do Senhor. Mas dá um toque para ele que está do teu lado aí. Fala para ele, o seu trabalho não é em vão do Senhor. Fala para ele, o seu esforço não é em vão do Senhor. Mas fala para ele, tem algo preparado para a tua vida. Tem algo preparado para a tua vida. Mas não é nessa terra, é lá no céu. É Deus preparando uma morada. Só que quando Jesus revelou isso para Judas, Judas se entristeceu. Judas olhou e falou, mas peraí, já que ele não tem reino aqui, eu tenho que ter um proveito nisso. Estou andando com ele 3 anos, não vou ganhar nada. Tem que tirar um proveito, vou vender ele. Judas deu uma oportunidade para vender Jesus. Só que o que chama a minha atenção, que agora depois que Judas já está no coração dele, contaminado. Está escrito no versículo nós lemos. Judas está na mesa com Jesus, só do seu coração, Satanás já contaminou. Ele já está maquinando o que ele vai fazer. Ele já está maquinando como que vai ser a atitude dele depois. Ele já está maquinando como que vai ser depois do culto. Ele já está maquinando o que ele vai fazer depois do culto. Só que Jesus, sabendo disso, a Bíblia vai dizer que agora, a partir do versículo 3, agora, Jesus vai pegar um balde, Jesus vai pegar um pano, e Jesus vai começar a limpar o pé do discípulo. E chama a minha atenção, que Jesus olha para os discípulos e fala, ei, o que eu faço agora vocês não entendem, mas lá na frente vocês vão entender, e vocês vão compreender o que está acontecendo na tua vida. Talvez eu e você não compreende, talvez eu e você não entende, mas lá na frente nós vamos entender a maneira que Deus está trabalhando na minha vida e na tua vida. E o nosso caráter precisa ser forjado. A nossa mente precisa ser forjada. Nós precisamos entender e compreender. Judas, ele já está maquinando que vai entregar o Senhor. Só que o Senhor, depois de lavar os pés, Jesus vai falar assim, ó, vai e faça isso com os outros. Jesus está dizendo, é melhor servir do que ser servido. Jesus está dizendo, é melhor ser servo do que está precisando ser servido. Jesus está ensinando eles, que Paulo ele vai dizer, é melhor dar do que tem que receber. É melhor quem tem para dividir do que naquele que fica pedindo. Talvez você não entendeu, mas eu quero liberar para a tua vida nessa noite. Porque, irmão, vai ter algo que na igreja não acontece, na época da casa de operação acontece. Chegou o irmão, faz 2 dias, foi embora hoje. Foi 2 dias. Ligou para mim desesperado. Precisa, não aguento mais. 3 pessoas me ligou, pastor, ajuda o cara. Chegou ontem e dormiu. Hoje de manhã vamos chamar para participar do devocional dela aqui. Olhou pro devocional e falou assim, não, na hora que eu sentir eu vou. Se nós esperar sentir, nós não vai nunca. Se nós esperar Jesus descer aqui na terra, nós não vai fazer nada. Jesus, não tem coisa que ele tem que fazer aí você, irmão. Judas, você está esperando Jesus tirar do coração dele. O que já está contaminado, Jesus não vai tirar nada. Jesus está esperando Judas se posicionar. O problema não é eu e você ter errado. O problema é a história que eu e você tem depois do erro. Aleluia! Aí eu olhei pro irmão e falei pra ele, irmão, mas você tem que participar, irmão. Não, na hora que eu sentir eu vou. Falei, a hora que você sentir, mas peraí, você tava na rua, sofrendo, não tinha nem o que comer. Participa. Aí eu saí, ele já ligou, foi embora a pé. Pra vir teve que esperar 3 pessoas chegar de carro para trazer ele, mas para ir embora não mediu a distância. Satanás já tinha entrado no coração dele. O problema é que Satanás já tinha mudado a mente dele. O problema é que ele já tinha planejado até a ilha dele. Ele não olhou a distância, se é 15, se é 20 quilômetros. Não, eu vou a pé. Não precisa ninguém vir me buscar, eu vou a pé. Eu falei, espera, eu já deve esperar no 15. Não estava lá vindo. Mas por que Pavinha esperou o carro para buscar ele? Mas por que Pavinha teve que pegar e trazer? Peraí, Jesus já fez a parte dele. Jesus já colocou você aqui nessa noite. A oportunidade é minha e a sua agora. A hora de abrir o coração para ele é hoje, é agora. É nesse momento, no próximo culto eu entrego. No próximo culto eu abro, não. A oportunidade é essa. Verdade, meu Deus. Por esses dias o pastor olhou para mim e falou assim, pastor, você foi muito cedo para a casa de recuperação. Com um ano de conversão, você foi muito cedo. Você tinha que ter esperado mais um pouco. Eu falei, nada, eu fui na hora certa. Porque se eu espero mais um pouco, hoje eu não vinha. Se eu espero, eu não vinha. Por quê? Porque eu ia querer a raiz, eu ia começar a sair. Eu ia ficar dependendo do dinheiro, do salário do homem. Aí eu nunca ia ter confiança de confiar em Deus. Isso aqui é o começo do ministério, eu tô no primeiro amor. Aí eu entendi, falei, a hora de eu começar a aprender a ser dependente de Deus agora. Eu já não tenho nada mesmo, a hora de eu ser dependente agora.
mais do que Deus pode fazer na tua vida. Deus, é verdade. O problema é que a sua confiança depois não está no que Deus vai te dar, está no que você conquistou. Bendiga ao Senhor. Só que Judas está tendo a oportunidade de construir algo, irmãos. Judas está tendo uma oportunidade de construir algo não na terra, mas no céu. Ele não está entendendo isso. Só que o que Deus vai trabalhar com Judas é a muito mais história dele. Dá um toque no irmão que está do teu lado aí. Fala para ele, sabe por que ele está doendo? Sabe por que está difícil permanecer na presença de Deus? Porque aonde está doendo é onde você precisa ser moldado. Aonde está doendo é onde ele precisa trabalhar no teu caráter. Judas foi chamado, e ele foi chamado para ser o quê? O tesoureiro lá dos discípulos. Olha só para os irmãos entenderem. O caráter de Judas era desviado pelo dinheiro. E Jesus vai colocar ele justamente para cuidar das finanças. Por quê? Porque Jesus queria mudar o caráter de Judas. Sabe por que eu e você acorda e fala assim, mas eu estou na abstinência hoje? Sabe por que eu e você acorda e fala assim, hoje está difícil, eu não estou aguentando a vontade de usar droga? Sabe por quê? É nesse local que Jesus precisa forjar o seu caráter. É nesse momento que Jesus precisa forjar o que ele tem feito na sua vida. Sabe por que você chega na igreja e você fala assim, ó, eu não vou nessa igreja mais não, porque o irmão fala disso, o fulano fala daquilo, o pastor faz isso, o pastor faz aquilo. Sabe por que você começa a ter defeito? Porque é onde Jesus quer transformar a sua vida, não a vida dele. O problema é que nós chega, nós fica vendo o erro do A, do B, mas nós não olhamos nós. Eu tenho comigo que quando eu consigo ver o erro em alguém, não é para me julgar, é para mim não errar da mesma maneira. É para mim olhar e falar assim, ó, esse erro eu não posso cometer, eu tenho que fazer diferente. Só que nós olhamos, em vez de nós entender e compreender assim, nós queremos julgar. Eu falei que aquele assado, aquele assim, aquele assim. Não, o mundo sempre nos humilhou e nós nunca abandonamos o mundo. O mundo sempre nos humilhou, sempre nos envergonhou, sempre tirou tudo que nós conquistamos e nós nunca quisemos sair do mundo. Só que Judas agora dentro do seu coração contaminado. O coração de Judas está contaminado. Judas vai ver uma oportunidade de entregar Jesus. Agora vai chegar nessa ceia. Jesus está ensinando os discípulos a servir. Judas está presente. Jesus está dando a oportunidade para Judas a todo momento. Jesus está dando oportunidade para Judas a todo. Grande é o Senhor. E Judas não está entendendo. Judas não está compreendendo. O problema com o que tem que ser convertido é o meu coração, o seu coração. Não adianta ser transformado por fora, mas não ser transformado por dentro. Mas nessa noite, nesse culto, Deus deu essa oportunidade para a minha vida e para a tua, não ser transformada somente por fora, mas ser transformado por dentro. Para mim, para você entender que a transformação do Senhor não começa quando eu ponho o paletó, não. A transformação do Senhor começa dentro do meu coração, quando eu entendi, quando eu compreendi que eu preciso diminuir para que Ele cresça na minha vida. Deus está trabalhando na vida de Judas e está dando oportunidade para Judas. E essa mesma oportunidade Deus está dando para mim e para você. Essa mesma oportunidade Deus está dando para mim e para você. Só que a diferença é se eu e você não quer. Porque se não quer, irmão. Saiu o irmão que eu falei, chegou 2 dias. Nós estamos sem nós na casa. O irmão acabou de sair quando chegou. Ele acabou de sair, o obreiro já ligou para mim, pastor, acabou de chegar um aqui. Você precisa entender uma coisa, se você não quer, Deus levanta outro que quer agarrar a oportunidade. Pastor, de onde você está tirando isso? Não, Atos capítulo 15. No meio da primeira viagem missionária, João Marcos vai criar uma contenda com Paulo. João Marcos vai abandonar Paulo. João Marcos está vendo a luta e está dizendo, vou seguir nada, vou continuar nada, vou largar a mão desse cara, deixa ele. João Marcos abandona Paulo. Só que no livro de Atos capítulo 15, Paulo ele vai sair para a sua segunda viagem missionária. No final do capítulo 15 e no começo do capítulo 16, Paulo está se preparando para a sua segunda viagem missionária. Só que Paulo entende que ele não pode ir sozinho para certos lugares. Paulo ele entende que ele precisa ter um companheiro do lado dele. Aí Paulo ele olha para João Marcos e ele fala, esse aqui eu não posso confiar, porque esse aqui na primeira viagem já me abandonou no meio do caminho. Como que eu vou ter confiança em alguém que já me abandonou no meio do caminho? Esse aqui eu não posso confiar, eu preciso levantar outro. E a Bíblia vai dizer que Paulo agora, ele vai levantar Timóteo, e ele vai separar Timóteo, e ele levanta Timóteo, ele separa Timóteo, mas no livro de Atos capítulo 15, ele também chama Silas para caminhar com ele, na sua segunda viagem missionária. Se os irmãos fazendo a comparação da primeira viagem missionária de Paulo, e da segunda viagem missionária de Paulo,
ladrão começa a cadeia a cair, as pessoas começam a ser libertas, e uma família é resgatada pelo Senhor. Aqui para nós dizer que um carcereiro, olhando para Paulo e fala: como que eu faço para aceitar esse Jesus? Paulo olha para ele e fala: crê no Senhor, Senhor sou Deus, e será salvo tu e tua casa, e será salvo tu e tua família. Entenda uma coisa: na primeira viagem, milagre não acontece, mas na segunda, várias coisas vão acontecer. Dá um problema no teu marido. Fala para ele assim: se você não agarrar a oportunidade, pessoas vão viver milagres que é para você viver. Pessoas vão ver o sobrenatural que era para você ver. Pessoas vão começar a ter intimidade o que era para ver na tua vida. Mas você está preocupado só com o que está acontecendo ao teu redor. O problema é que João Marcos estava preocupado só com o que estava acontecendo ao redor dele. Ele não estava entendendo o que estava acontecendo naquele momento. Então, se eu não quero, Deus levanta outro que agarra a oportunidade e faz melhor. Por quê? Porque se João Marcos abandonou na prisão, Silas, quando está na prisão com Paulo, olhou para Paulo e falou: Paulo, nós estamos presos, o que nós fazemos? E quando você ora, eu adoro. E quando você ora, eu adoro. Porque a prisão não vai parar a voz do adorador. Silas, ele está entendendo, ele está olhando para Paulo, e ele está dizendo para Paulo: Paulo, nosso corpo está preso, mas a nossa mente está livre. Vamos adorar o Senhor. E quando você ora, eu adoro. E quando eu adoro, você ora. E o que vai acontecer? A cadeia vai ser quebrada. Se é João Marcos que está com Paulo naquele momento, Paulo olharia para ele e falou: ele falou: para que está todo represo? Se eu e você não agarrar a oportunidade, Deus levanta outro que vai agarrar a oportunidade melhor que nós. Só que Judas, ele foi chamado por um propósito. Jesus tinha um propósito na vida de Judas. Só que Judas que não compreendeu o propósito que Jesus tinha na vida dele. Verdade, Senhor. Alguém precisava trair, tinha que ser Judas. Alguém tinha que entregar Jesus. Jesus tinha que ser crucificado. E Deus teve que usar a vida de Judas para isso. Alguém precisava morrer. Jesus veio, morreu por mim e por você. Por quê? Porque no livro de Levíticos, capítulo 5 e no capítulo 6 vai dizer que o pecado ele era liberto, o pecado ele era purificado, o pecado ele era transformado quando havia a fixação do sangue. Quando o sangue era derramado no altar, naquele momento o pecado era limpo. Precisava de ter um cordeiro perfeito para ser entregue. Precisava que alguém morresse no meio do seu lugar, porque senão até hoje nós teríamos que fazer aquele sacrifício. Aí Jesus desceu lá do céu. Jesus falou: eu vou lá fazer isso. Eu vou lá me esforçar para eles. Eu vou lá me entregar para eles. E Jesus veio para a terra com um propósito. O propósito que era ser entregue. E ele foi como ovelha maravilhosa, que não questiona. Hoje é culto de João. Jesus quer despertar minha vida tua para a obra dele. Alguém precisava trair, escolhido foi Judas. Só que a queda de Judas não é o momento, não é o beijo, é o que ele já tinha alimentado no seu coração. Judas já tinha alimentado o coração, trair Jesus. O problema não é nós estar no culto todo dia participando e ouvindo a palavra. O problema é o que nós temos feito no celular. O que nós temos procurado? O que nós temos visto, assistido? O que tem entrado na nossa vida por aqui? Eu vejo o irmão na casa que fica a semana inteira firme buscando. Chega um dia de ligação, eu vou embora. Ligou, acabou. Ligou, mudou até o gênero do carro. Nessa turma não está acontecendo, mas nas suas 5 anos que eu estou indo, eu vi o irmão ali. Ligou e comeu uma hora embora. Por causa da resposta que eu vi do lado de lá. Eu vejo que nós alimentamos tanta coisa por lado de fora e não cria um relacionamento por lado de dentro. É nessa noite Jesus quer que eu e você crie um relacionamento. E relacionamento, irmão, nós não questiona. Relacionamento nós se esforça para dar certo. Relacionamento nós busca todo dia ter um contato. Relacionamento nós busca todo dia ter um diálogo. Quem entende, compreende isso, nós vai criar intimidade com o Pai. Só que o que eu quero dizer para os irmãos? O problema não foi Judas errar. E o problema não foi Judas sentar na mesa com o coração contaminado.
O problema foi na última oportunidade. Judas correu para os pés errados. Judas escolheu a direção errada. Se Judas corre aos pés de Jesus, Jesus, pela sua infinita misericórdia, iria perdoar Judas, iria olhar para os outros discípulos e falar para eles: aceita Judas, receba Judas com vocês. Mas quando Judas foi aos pés de Pilatos, agora Judas, ele não foi da mesma maneira recebido, e Judas agora ele se matou. Entenda uma coisa: o problema não foi Judas entregar Jesus, o problema foi o que Judas estava alimentando no seu coração. Ele alimentou tanta maldade, tanta coisa ruim, que não viu a oportunidade que ele estava recebendo. Eu quero dizer para os irmãos nessa noite: o segredo não é só estar no ambiente. Aleluia. Eita glória. O segredo é criar relacionamento. O segredo não é só estar dentro da casa Leão de Judá. O segredo é criar relacionamento com o Pai. Não adianta ficar 10 anos dentro da Leão de Judá, mas não criar relacionamento um dia. Não adianta ficar o ano inteiro na Leão de Judá, mas não criar relacionamento um dia. Não adianta vir aqui para a Assembleia de Deus, Ministério dos Milagres. Tem milagre até no nome, mas se não criar relacionamento um dia, não vai receber nenhum. O milagre Jesus quer fazer na minha e na tua vida. E o milagre não está na capacidade do pastor. O milagre está no relacionamento que você tem com Deus, na intimidade que você tem com Deus. E se você crê que Jesus ele quer fazer isso na tua vida, Jesus ele quer mudar minha vida, ele quer mudar a tua vida. Só que ele precisa trabalhar no meu e no seu coração. Eu quero orar para quem entrou aqui nessa noite com o coração contaminado e já entendeu o que é sair daqui com o coração limpo e transformado. Que a hora de criar o relacionamento é essa. Que a hora de agarrar a oportunidade é essa. Que a hora de entender o que ele quer fazer na tua vida é essa. Não espera outro ambiente. O ambiente para criar o relacionamento é esse. Judas está na mesa. O melhor ambiente para a gente criar um relacionamento com alguém é sentado na mesa. Quando nós sentamos na mesa para tomar café, quando nós sentamos na mesa para almoçar, é o melhor ambiente para nós criar relacionamento. Judas está no melhor ambiente de criar relacionamento, mas o seu coração não está ligado ali naquele momento. O seu coração não está conectado naquele momento. Quando